Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Semana passada eu estava pensando em um tema para meditar com os irmãos. E no domingo quem pregou foi o pastor Júnior, então tinha um tempo a mais para refletir. E estava pensando em Deus falar sobre as misericórdias do Senhor, certo? Só que quando chegou no meio da semana, meu coração bateu para falar num tema que não é um tema simpático. Não é um tema. As misericórdias do Senhor é um tema muito gostoso de ouvir, né? A gente sabe disso porque quando se fala das misericórdias do Senhor, elas acalmam o nosso coração, elas enchem o nosso espírito. Mas o tema que nós vamos falar hoje, ele diz assim: e quando chegar a hora? E quando chegar a hora? Tá? Para muita gente, mas a hora de quê, né? A hora. De quê? Da partida, né? E quando chegar a hora da gente deixar esta terra? Uma hora a nossa senha chega, viu? Né? Uma hora o nosso nome vai ser chamado. Aqui ouvimos testemunhos, o testemunho do irmão Davi, um testemunho maravilhoso sobre o livramento, e Deus dá profundos livramentos às pessoas, dá aos seus filhos, né? Mas chega um momento que é hora de partir. E nós não sabemos esta hora. Graças a Deus. Mas o ser humano, ele sabe que uma hora ele tem que ir. Todos nós sabemos disso, que ninguém vai ficar aqui para semente. Não nos conformamos com isso, mas é uma das coisas mais certas que temos nessa vida é exatamente a morte, tá? E eu não tenho medo de falar da morte, não tenho medo de raciocinar sobre a morte, mas o ser humano em si, como dentro da sua estrutura há um sentimento, há um DNA de perpetuidade, de eternidade, ele muitas vezes confronta o porquê disso. Só quando a gente realmente tem a presença de Deus na nossa vida, isso vai minimizando, tá? Mas o que é certo é que nós nunca nos conformamos com ela. Quando um ente querido nosso parte, né, vai embora, a gente fica abatido. Muitos ficam revoltados. É porque nós não nos conformamos com ela. Mas uma coisa é certa, precisamos aprender que passaremos por vários lutos, tá? Todos nós, até chegar a hora de alguém passar luto por nós, nós passaremos vários lutos. E nós precisamos, então, aprender a aceitar passar por estes lutos. Nós precisamos aprender, meus queridos, a aceitar as perdas. Tem muita gente que entra na igreja e vem ouvindo um discurso, uma mensagem de que nós só nascemos para ser vencedores, tá? E aqui na terra ser vencedor em tudo, o que não é verdade. Nós somos vencedores, os que recebem Cristo em suas vidas, somos vencedores porque alcançaremos uma eternidade. Mas aqui nesta terra, todo ser humano tem um sol que nasce para todos eles, seja você temente a Deus ou não, tem também uma noite que nasce para todos, seja você vencedor ou não, tem uma pandemia que nasce para todos, seja você cristão ou não. Tá? Então nós precisamos aprender a aceitar as perdas. Muitas pessoas, elas em determinado momento da sua vida, elas deixam o evangelho porque houve uma perda, porque ela entrou na igreja pensando que nunca ia perder, que nunca ia sofrer uma derrota, e quando isso acontece, acha que Deus virou as costas, acha que Deus o abandonou, o que não é verdade. A perda, aprenda isso, é um aperfeiçoamento da nossa pessoa, tá?
Então, outras pessoas não aprendem a aceitar a perda e as perdas elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Tem uns que não aceitam o não. Quando perde um ente querido ou quando se sofre uma derrota e se revolta, baixa a cabeça. Mas nós precisamos aprender a aceitar o não quando ele chegar para nós. Muitos não aceitam o não porque foram formados e educados para nunca receber o não. Triste esta formação, porque o não faz parte da nossa vida. E aí nós vamos lendo aqui alguns textos da Bíblia e trocando ideias nesses textos. E vamos primeiro lá para Eclesiastes, um texto bastante conhecido. E vamos ler dos versos 1 ao 7 e em seguida a gente vai ao 14 dele, tá? E eu vou tecendo alguns comentários na palavra de Deus já na leitura do texto. E assim a gente vai ganhando um pouco mais de tempo. Primeiro, o 12:1 e seguindo diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude ou mocidade, né? Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Quando ele está falando isso aqui, esse versículo, ele está falando para as pessoas que já passaram uma jornada da vida, já passaram uma boa parte da sua vida, já viveram muito. Mas ele está dizendo isso, e quando a gente raciocina, hoje as pessoas muito novas, até jovens, até adolescentes, eles já estão vivendo esses dias difíceis, como nós vamos ver no decorrer do texto, e também já tem muitas pessoas na minha idade e na sua, tá? Porque eu me considero jovem, eu ainda estou aqui pelejando, achando que eu sou menino. Às vezes não dá no corpo, mas na cabeça assim ainda funciona. Mas o que acontece é que muitos jovens, muitos adolescentes, essa palavra chega e diz assim: não tenho satisfação neles, ou seja, não tenho satisfação nesses dias. Quando você conversa com muitas pessoas hoje, nós encontramos muitas pessoas nas mais variadas idades, dizendo não tenho satisfação neles. O idoso lá na frente, por que ele, entre aspas, pode dizer isso? Vamos analisar. Ele diz assim: antes que escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, tá? A idade leva a gente a estar, vai se inclinando. Quantas pessoas idosas você não já conhece, que já está bem curvadazinho, né? Aqui a palavra de Deus, a sabedoria do Senhor é revelada para nós, porque é um caminho, a física vai chegar para as pessoas na sua idade e elas vão se encurvando, tá? E ele diz, caminharem encurvados, pararem os moedores, está falando dos dentes. Hoje a gente tem, a ciência nos ajudou, né? Os meus começaram a cair já, eu estou colocando uns falsos aí no lugar. Mas a Bíblia fala exatamente da queda dos dentes, uma hora vai caindo os dentes, né? E ele então fala, pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados. A vista da pessoa, quando ela vai envelhecendo, ela vai diminuindo, né? Ela vai enxergando menos, por mais que ela faça cirurgia, por mais que ela cuide, mas ela vai diminuindo a sua visão. A palavra de Deus nos revela isso. Há 2000 anos antes de Cristo, aliás, 1000 anos antes de Cristo, Eclesiastes já está falando isso. E ele diz, quando as portas, versículo 4, da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar,
mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Também é natural, é científico, que no decorrer das idades, do tempo, o tempo vai passando, a nossa audição vai diminuindo. As pessoas mais idosas vão sentindo dificuldades de ouvir, tá? Porque a palavra de Deus também já nos revela isso. E é a grande verdade. Quantas pessoas não vão perdendo a sua audição? Conheço inúmeras delas. E quando, versículo 5, você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então, o que a palavra de Deus diz? O homem se vai para o seu lar eterno. Está falando da morte. As pessoas idosas, bem idosas, elas são mais medrosas. Você pode conversar e você percebe, é natural. Às vezes a gente acha estranho, mas a palavra de Deus nos mostra. E diz assim: então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembrem-se deles antes que se rompa o cordão de prata. Cordão de prata é vida, é a vida. Ou que se quebre a taça de ouro. Taça de ouro aqui está sendo um adjetivo para a vida, né? Ou antes que o cântaro se despedace junto à fonte. Está falando da vida. Ou a roda se quebre junto ao poço. Em suma, ele está falando antes que a morte chegue. Aí o versículo 7 nos traz uma revelação que diz assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o espírito, quando nós somos gerados, tá? Nós somos formados da união entre um homem e uma mulher, e não tem outro meio, tem que ser o sêmen dos dois. Não há como fazer em laboratório, pode até fazer esta união em laboratório e colocar lá no útero da mulher. Mas é do homem e da mulher que se gera uma vida normal. Quando esta vida é gerada, Deus gera um espírito, cria um espírito para entrar nesta vida. Nasce um ser na terra, nasce um espírito no céu e entra. E os dois se desenvolvem na mulher e vêm ao mundo. E o que a palavra de Deus diz? O pó, que é o físico, ele diz aqui, volte à terra, tá? E o espírito volte a Deus que o deu. Então, todo mundo vai chegar a Deus. Por isso que diz é um chavão, é uma coisa popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. E por esse texto levam. Nós vamos entender o que acontece depois, porque todos hão de comparecer diante de Deus, né? Mas ele diz, e o Espírito volte a Deus que o deu. Pulando para o versículo 14, diz assim, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom e seja mal. Preste atenção, ninguém escapa dos olhos de Deus. E ele diz, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito. Todas as nossas ações serão julgadas. Tudo. Tudo que está escondido. Você faz coisas que ninguém sabe. Todos nós temos algo que a gente faz lá no oculto e no escondido. É aquelas... Hoje, com a internet, as pessoas se trancam e ficam vendo coisas que não devem, tá? Ficam martirizando, poluindo, ficam sujando a sua mente, os seus pensamentos com o que não deve, tá? E ninguém sabe, mas Deus sabe. Então, aí está um texto. E a gente vai para Lucas, no capítulo 16, há uma parábola do rico e do Lázaro,
que vai demonstrar, porque aqui nós encontramos em Eclesiastes falando a respeito de que o homem que é espírito, alma e corpo, ou seja, esse corpo é pó, ele se desfaz. Então, nós encontramos que este pó volta para a sepultura, ela vai ser sepultada. As pessoas muitas se preocupam e a pessoa que não foi sepultada vai deixar de ir à presença de Deus, né? Nós vamos entender que isso também não é uma realidade. Outros ficam preocupados, se for cremado não vai voltar, mas tem muitas ideias, as pessoas são criativas nos seus pensamentos. E elas acabam até dizendo, se for cremado não vai para a presença de Deus, se não for sepultado não vai para a presença de Deus. Mas até aqui vamos entender uma coisa, é que primeiro, quando chega a hora da partida, o corpo da gente vai se decompor, vai para o pó e virar pó. Mas o espírito que não se acaba, vai voltar à presença de Deus. Aí nós vamos para Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, e eu vou ler aqui o texto, já comentando. Diz assim: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, tá? Abraão aqui, entendam, é a personificação de Deus, tá? É uma personificação, não é uma tipificação não, é a personificação mesmo de Deus. É como se ele estivesse vendo a Deus, tá? E diz, de cima ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Tá? E aqui é uma lição para a gente, que Jesus está querendo mostrar. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito de longe. Perceba que aqui encontramos duas pessoas que partiram e o Espírito voltou para Deus. Tanto é que o rico está falando com Deus, tá? Aquele homem. E Lázaro, quando ele está falando esta parábola, Deus não está interessado em dizer que as pessoas têm que não ter condição financeira, ter dinheiro. Claro que não é isso não. Mas é naquele sentido aqui de que muitas pessoas, elas colocam o seu amor, tá? Elas colocam em Deus, tá? O poder e a sua autoridade, e não reconhecem o senhorio do Deus Criador na sua vida. É por esta razão. E note então que ele fala normal com Deus e Deus responde, porque Deus conhece todos os cantos, ele está em todos os lugares. Mas ele diz assim, versículo 24, voltando. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Pelo que eu estou entendendo aqui, Jesus Cristo está nos trazendo uma revelação, é que o Espírito tem os mesmos sintomas e os mesmos sentimentos e as mesmas necessidades de lá fora desta vida, como se nesta vida aqui na terra tivesse. Mas Abraão, ou Deus, respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, vem uma outra coisa que precisamos entender. Ele diz:
E além disso, entre vocês, as pessoas que estão no Hades, ele diz, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Aqui vai uma palavra interessante, curiosa. Quem chega no céu não pode desistir do céu. Quando chega lá, não quero ficar mais aqui não, quero ir lá para os meus familiares, talvez, que estão lá no outro lado. Porque, infelizmente, muitas pessoas não recebem Jesus Cristo na sua vida. E de lá eu quero ir para o outro lado lá. Mas a palavra de Deus diz, quem está no céu não pode sair mais do céu. Tá? Aqui está. E ele diz, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Não virá nunca ninguém do mundo que já partiu, nunca virá ninguém do lado de lá para cá para falar. Se você ouvir alguém dizendo, fulano veio e nos visitou e falou muita história, raciocine bem sobre isso, porque a palavra de Deus diz aqui que Lázaro não pôde voltar para anunciar aos familiares. Não vem ninguém de lá, nem do Hades, nem do céu, virá para anunciar coisa alguma. Muitas pessoas dizem, não, mas eu vi. Tem outras coisas que acontecem aqui na terra, tá? Que são frutos de ações espirituais, de espíritos malignos, que eles assumem personalidade de pessoas que partiram para fantasiar, para iludir e para enganar, certo? E a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Por isso ele diz, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormentos. E Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Olha só, né? Está demonstrando para nós até uma ideia de lá, da conversa com Deus. Há uma tormenta, há um sentimento de quem partiu e que não foi para estar com Deus. E às vezes há um sentimento de preocupação com os que estão aqui na terra ainda, principalmente aqueles que amam. E às vezes nós não incorporamos este sentimento para ser pessoas que venham dar testemunhos vivos da palavra de Deus, para que a pessoa que está do nosso lado se converta. Eu vejo muitas vezes pessoas que elas dizem que abraçam a fé, abraçam a palavra de Deus, aceitam Jesus Cristo, mas estão cometendo pecados e mais pecados e diz, não, eu já sou salvo e eu sou de Jesus Cristo e isso não é problema, e ela esquece que ela está sendo escândalo para a pessoa que está do seu lado. E quantas vezes você já ouviu o que eu ouvi dizer assim, ser crente como aquele, como aquela, ir para uma igreja como aquele ali, Deus me livre. Isso que é, aquele ou aquele outro, estão dando mau testemunho. Às vezes a gente diz, quer mexer comigo? E tem gente que diz assim, eu não mexo com ninguém, mas se mexer comigo, vai ver. Achando que isso é grande vantagem. Mas aqueles que recebem a palavra têm que dar um testemunho vivo, tá? Da verdade. E então aí diz, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando nós analisamos um caso interessante na Bíblia, que é o Lázaro, que não é esse Lázaro,
Esse Lázaro é uma parábola. Mas o Lázaro de Betânia, que estava morto há 4 dias, e ele ressurge dentre os mortos, e todo mundo sabe que foi Jesus Cristo que o ressuscitou. Uma grande parte das pessoas não acreditaram. Porque então Jesus diz: ainda que venha um do mundo dos mortos, ressuscite. Eles não vão acreditar. É preciso que a gente conscientize cada pessoa antes da sua partida, porque quando a hora chegar e ele for, já será tarde demais. Lembram-se da arca de Noé? Noé falou, pregou, avisou, anunciou, mas quando a porta fechou, não tem mais outro meio. Há toda uma palavra, há toda uma situação. Hoje no mundo existem milhares e milhares de igrejas. Chegamos a mais de 1 bilhão de pessoas que dizem professar a fé em Cristo. Não sei se é verdade ou não, não cabe a mim julgar quem quer que seja. Mas uma coisa é certa, é que estas pessoas ouviram a palavra e têm a responsabilidade de ser canal para que outros a encontrem. Por isso ele diz: se não ouvem a Moisés, versículo 31, e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês lembram que nós lemos aqui no versículo 7 de Eclesiastes, capítulo 12, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nós vamos entender o porquê da ressurreição de Lázaro, tá? O porquê de algumas ressurreições que o próprio Deus fez, certo? Vamos entender daqui a pouco, porque a morte, há um que é superior à morte, não é? Jesus Cristo, ele venceu a morte. Venceu não? Glória a Deus, né? Mas você vai para Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, e presta bem atenção, porque para muitas pessoas diz que você quando morre, você pega carona no outro corpo e volta, certo? Para muitas pessoas, quando você parte desta para outra vida, você pega carona naquele corpo que está sendo gerado e volta de novo, o que não é verdade. A Bíblia ela é bem clara em dizer isso. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, ninguém volta em outro corpo nunca mais. Ninguém mais depois que passou dessa vida volta. Alguns casos, pela soberania e pela onipotência de Deus, ele traz a vida de volta, porque não é a hora de ter ido para completar a sua missão. Eu sei de muitas pessoas que já ressuscitaram, sabemos de histórias disso, mas é porque ela ainda não tinha passado para lá e Deus a permitiu voltar para completar a sua missão. Mas ele diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disto enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o guardam. Olha, o homem está destinado a morrer uma só vez. Laense só será um, com este DNA, com estas características biológicas, com esta identificação única. Por isso nós somos pessoas, indivíduos. Então quando eu for, eu posso até ressuscitar, serão as mesmas características,
porque ainda não parti para lá, mas não vem em outro corpo, com outro DNA, sendo a mesma pessoa. Não vem, não há esse perigo, tá? Porque o homem está destinado a morrer uma só vez. Mas aqui diz, assim como também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então Cristo, ele vem agora, porque ele ressuscitou, né? Foi o único que ressuscitou e está com o corpo que ele tinha vivo. Mas ele vai voltar, não mais para tirar pecado. Note que anterior ele diz assim, que Jesus veio para tirar pecados de muitos. As pessoas dizem, ele veio para salvar todos, para tirar os pecados. Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Ele também diz que os pecados que ele tira é daqueles que se entregam a ele. Ninguém fica limpo por causa do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é o elemento que nos purifica quando nós buscamos a purificação, quando nós o aceitamos. Mas ele vem uma segunda vez para trazer a salvação. Isaías fala, voltando aqui para o Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 26, que haverá uma ressurreição já predita no Antigo Testamento. E é interessante a forma como ele coloca, que diz assim: como a mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nos engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Você sabe, existem históricos de mulheres que têm uma gravidez que não é gravidez, né? É psicológica. E ela sente contração, sente tudo, mas na hora de gerar filho, não tem filho. E não sou eu que estou dizendo isso, não. É a ciência que já demonstrou. E foram casos que aconteceram. E é uma decepção. Então muitas pessoas estão sentindo, estão se martirizando, se sacrificando, estão correndo atrás de muitas coisas, como uma mulher está grávida e vai dar à luz e vai dar à luz o vento. Para muitos de nós, que estamos até sentindo dores, sofrendo, é como algo inútil, é como algo que vai gerar vento, não vai produzir nada. Por isso ele está dizendo, não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Mas, vem aqui a continuação, mas os teus mortos, de quem? De Deus. Os teus mortos viverão. Seus corpos ressuscitarão. A morte acontecerá, mas os corpos voltarão a viver. E ele continua dizendo, vocês que voltaram ao pó, lembram de Eclesiastes, lembram de Hebreus, e ele aqui está dizendo, Isaías, mas vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria, o teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos, aqueles que morrem em Cristo Jesus, aqueles que morrem nessa sinceridade de vida com Jesus, eles cantarão cânticos de alegria, como está a palavra de Deus aqui, amém? 20, vá meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, escondam-se por um momento,
até que tenha passado a ira dele. De quem? De Deus. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Iniquidade não é só o fato de pecar, não, meus queridos. Iniquidade não é o fato de errar, não. Iniquidade é errar com maldade. Nós estamos cansados de ver pessoas sendo mortas, sendo torturadas, sendo maltratadas todos os dias. Pessoas são incendiadas. Aconteceu um fato recente com um rapaz trabalhando, lutando pela sua sobrevivência da sua família num carro, e tocam fogo dentro dele. Isso é uma iniquidade, é uma maldade. E vocês acham que Deus está satisfeito com isso? E as pessoas estão morrendo, e a ira de Deus está crescendo com esta terra que comete tanta maldade, destruindo vidas. Por isso ele diz: vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Isso faz com a pessoa não dando direito de defesa. Isso faz com crianças. Eu nunca tinha pensado em ouvir uma notícia de que eu ouvi de uma mãe matar seu filhinho já grande. Tem mães que matam quando geram, ainda em chamado estado puerperal, porque entram em depressão, porque se desequilibram e não sabe até muitas vezes o que está fazendo. Mas mães que já viram a criança, amamentou a criança, alimentou, colocou no seu colo e mata para ficar com outra pessoa, porque outra pessoa não quer aquela criança no meio da relação delas. Meus queridos, isso é uma abominação ao Senhor nosso Deus. E o que é que a gente espera de Deus e o sentimento dele? Isso não é um caso isolado, acontece todos os dias nesta terra. Atrocidades, iniquidades, maldades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. E quando a hora chegar, a nossa, estamos muitas vezes acomodados. As pessoas estão tão acomodadas que até 1h30 num culto não quer mais ficar para louvar, para orar, ou para ouvir a mensagem da palavra do céu para a sua vida, porque querem ficar agora ouvindo num celular, numa televisão, uma acomodação, uma entrega para estar bem acomodados, e o mundo girando e as coisas acontecendo. Mas vai chegar a nossa hora. Não estou amaldiçoando ninguém, não, porque vai chegar para mim, vai chegar para você. Lucas capítulo 12, versos 20 a 21, aqui fala de uma parábola também de um homem rico, tá? E diz assim, no final ele diz assim: contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Ele está falando de um homem que trabalhou como muitos de nós trabalham. Este homem aqui trabalhou dia e noite, nem cuidou da família, não estava preocupado em cuidar das pessoas, em fazer um bem. Ele estava alucinado em trabalhar e acumular riquezas. E quando chega, os seus celeiros estão lotados, estão cheios, estão abarrotados, tem demais. Ele diz assim, alma, agora regala-te, descansa. Trabalhou uma vida inteira, talvez nem olhou para as pessoas que estavam ao seu lado, nem para os seus parentes, preocupado em
adquirir bens materiais, entesourar, não que seja errado você ter seus bens. Uma coisa é ter, outra coisa é a motivação e como você vive. Porque muita gente está abandonando a família para ter 3 empregos, para trabalhar dia e noite, não dando atenção à sua mulher, não dando atenção ao seu marido, não dando atenção aos seus filhos. Aí, no final, tudo cheio, achando que agora vou curtir, vou aproveitar. Mas o que a palavra de Deus diz? Na tua Bíblia diz, louco, hoje te pedirão a tua alma. Na minha que diz, contudo, é a mesma coisa. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, né? Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Sabe quem é rico para com Deus? Não é pessoa que não tem nada, não. Não é pessoa que não tem uma conta bancária, um teto para morar, um carro, não é isso não. Sabe quem é rico para com Deus? São aquelas pessoas que estão preocupadas em cumprir a vontade de Deus, de seguir a sua palavra, de amar o seu próximo, de ajudar as pessoas que estão precisando. Agora que passou a vez da política, né? Eu vou dizer, eu nunca ouvi tanto essa turma falar, eu vim para cuidar das pessoas. Você precisa cuidar das pessoas assumindo um cargo que vai te dar um monte de dinheiro, que você vai controlar para onde vai. Conversa. Uma pessoa que quer cuidar de outra pessoa, não vai para um microfone ou para qualquer lugar e dizer, eu quero cuidar das pessoas. Coloque um monte de dinheiro no meu bolso, me dê a autoridade que eu vou cuidar das pessoas. Mentira. Não acredito em nenhum, nem quem tem a Bíblia. E vai para um canto desse e diz, eu quero cuidar das pessoas, me deixem cuidar das pessoas. Mentira. Quem cuida de pessoas são aqueles que são tementes a Deus, que abrem o seu coração para Deus. Estes vão cuidar das pessoas, porque não vai cuidar por interesse, por promoção. Também não digo que não é só com político não, tem crente que vai distribuir uma sopa e fica tirando foto com os coitados que estão carentes, tirando foto e colocando. Meu querido, Deus não agradou de nada disso. Você fez um mal para si, melhor teria você ficado em casa. Precisamos entender as verdades da palavra de Deus. João 5, 28, 29. Um dia chega para nós, né? Se a gente está bem com Deus, nós vamos tranquilos. Tem uma irmã desta igreja, querida, logo no começo dessa história de pandemia, ela nos deixou, uma irmã de oração, a irmã Ângela, e me ligaram para avisar que ela tinha falecido. A gente já tinha tido algumas conversas sobre isso, e eu conhecia sua história de vida e o problema de saúde que ela tinha. Eu disse, Deus tem te poupado há um bom tempo, né? Ela disse, tem, pastor. Mas na hora que Ele quiser levar, pode levar. E eu conversando com seus parentes, eu disse, se ela estava sentindo alguma dor, alguma coisa. Aí ele disse, não, a gente conversou até umas 11 horas da noite, normal. E ela disse, eu vou deitar. E ela deitou na sua rede, que ficava na cozinha. E não voltou mais. E quando eu fui ali e olhei,
na rede, aquele corpo, ela não estava mais ali, com semblante de uma tranquilidade, de quem parte sabendo quem está levando, para onde está indo. É essa postura nossa, gente. Se você tem Deus na sua vida, você não tem medo da morte. Ela vai chegar para você, vai chegar para mim. Eu sei que os pais têm um certo cuidado, mesmo pais cristãos, não é porque vai sair, é porque eles querem deixar tudo organizado, que é o natural, né? Com seus filhos. Na hora que ele sabe que seu filho, sua filha, está tudo tranquilo, ele diz: agora posso partir em paz. João 5, 28, 29, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Fala de morte para os condenados, porque há uma segunda morte para aqueles que não vão viver com Deus. Mas lembram que falei de Lázaro, que Jesus disse assim: Lázaro, sai para fora. O que Lázaro ouviu? A voz do soberano, do Senhor Jesus Cristo. E ele diz então: pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Deus. E todos ressuscitarão, todos vão ressuscitar. Está aqui. Apocalipse capítulo 20. Estamos chegando ao final. A partir do verso 11. Apocalipse 20, 11. Diz assim, olha: vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Tem vários livros, e tem um livro chamado de livro da vida. Mas tem livros aí para contar a sua história lá na glória, viu? Agora, preste bem atenção, verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia. Não foram sepultados, não foram para um caixão. Mas quantas pessoas já morreram no mar? Afogado, ou navio que naufragou, né? Barcos. Quantos? O avião que cai no mar, morre todo mundo. Se decompõe ali. Ou os peixes vêm e comem tudo. Né? Então, o mar entregou os mortos que nele havia. E também diz: e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. A morte em si, tem pessoas
que aí nós não sabemos o que aconteceu com ela, desapareceu, morreu, sei lá o que aconteceu, não foram sepultadas. É porque para nós, para fechar um estágio, para fechar um chamado luto, a gente precisa ver o corpo, né? Porque quando a gente não vê o corpo, a nossa mente, o nosso cérebro fica com dificuldades de fechar esse estágio. Mas a palavra de Deus, ela abrange, porque ela não se limita. E ela vai dizer, olha, que a morte e o Hades aqui representam os cemitérios, as sepulturas, sepulcros, né? Entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, aí vem um detalhe: a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é uma segunda morte. Todos nós, se não houver o arrebatamento, que será uma única vez, passaremos pela morte. Mas a palavra de Deus diz, em outro texto que eu não vou ler, diz: bem-aventurado aquele que não passar pela segunda morte. Então ele diz, o lago de fogo é a segunda morte. A morte, que é um espírito, e o Hades vão ser lançados neste lago. E o versículo 15 diz: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Quem escreve seu nome no livro da vida é você. Há quem diga que todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu não tenho problemas em ouvir teses e pensar nelas, para mim é normal, certo? E diz que pelos nossos atos nós apagamos o nome do livro da vida. De um jeito ou de outro, se é escrevendo ou se é apagando, isso quer dizer que, se não estiver escrito na hora em que for aberto o livro, você não estará com Jesus. Se você escreve o seu nome no livro da vida, você vai escrever a partir do momento em que você tem uma entrega real, sincera, genuína a Jesus Cristo. Também posso defender o outro lado dizendo: você risca, você apaga seu nome do livro da vida se você virar as costas para o sacrifício de Cristo, não recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, não fizer a sua entrega de vida, não se arrepender dos seus pecados, você estará passando um borrão aí, lá, e apagando, né, uma borracha, e apagando o seu nome do livro da vida, de um jeito ou de outro. Na hora que esse livro estiver aberto na presença de Deus, seu nome precisa constar lá. Mas isso tem que ser feito aqui e agora. Respeito toda e qualquer crença, respeito qualquer religião. Eu não estou aqui e não estou nesse mundo para julgar, apontar dedo para ninguém. Apenas para ser um servo do Senhor a mais, no meio da multidão dos seus servos, anônimo, glória a Deus. Mas não adianta fazer mais qualquer espécie de oração, sacrifício, por aquele que já partiu. Porque é como a arca de Noé, a porta está fechada.
não tem mais. Então, meu querido, quando seu nome for chamado para deixar a terra, como é que você está com Deus? Pode ser a qualquer momento. Não que a gente espere a morte a qualquer momento. Claro que não, senão seria um tormento para nós. Mas a gente não sabe. Por isso, a prevenção é o melhor remédio. Se entregue ao Senhor Jesus. Faça uma oração de confissão. Se arrependa se está errado, se o negócio não está dando certo para você, que está te distanciando de Deus. Quem se distancia de Deus sou eu, não é Ele. É claro que quando eu me distancio dEle, Ele se distancia de mim. Mas a palavra de Deus diz que quando eu me aproximo dEle, Ele se aproxima de mim. Se você se achegar a mim, eu me achegarei a você, a palavra de Deus diz. Depende de cada um de nós. Então que nesta noite, refletindo nesta história, refletindo nestes textos da palavra de Deus, não estamos construindo nenhuma doutrina nova, falando de algo diferente do que está na palavra de Deus. Estamos falando que todos nós sairemos deste mundo pela morte e que nós devemos estar preparados para ter um encontro com aquele que espera por nós, o Senhor nosso Deus. Amém?